Bem, diferente da primeira vez que eu vim aqui, há alguns meses, um mês mais ou menos, eu estou até mais feliz, porque eu andei emagrecendo um pouco, e isso é bom para a minha vida, mas eu estou mais feliz ainda, porque a mensagem que eu trago hoje para vocês, é algo que sempre me incomoda, e eu tenho certeza que incomoda todo aquele que ama a Deus. Indiferente da primeira vez que nós viemos falar sobre um tema meio triste, da realidade que está acontecendo no mundo com as crianças, essa mensagem ela vai desafiar a cada um aqui a sair diferente. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você, quando você abrir o seu coração para Deus, você vai enxergar um mundo diferente. E você vai ver que Deus tem algo muito maior para a sua vida. Eu intitulei essa mensagem como o verdadeiro chamado. Eu não sei você, mas toda vez que eu estou dentro da igreja, eu pergunto para Deus, por que eu estou aqui? E há muitos meses eu tenho perguntado, Senhor, por quê? Por que eu me converti? Por que eu entreguei a minha vida a Cristo? Porque em meio a tantas pessoas que eu conheço, o Senhor olhou também para mim. O que será? Por que o Senhor me trouxe aqui? E aí eu comecei a pensar, se Deus me chamou é porque Ele quer algo da minha vida. Não foi simplesmente porque Ele queria mais um dentro da igreja. Ele queria algo da minha vida. E eu tenho certeza que Ele quer algo da sua vida. Algo a mais do que você já tem dado para Ele. Porque o cristão, ele não se acomoda do simples fato de vir à igreja, de participar dos cultos, de ler a palavra, de orar. Ele quer mais de Deus. E você pode ter certeza que Deus não tem limite quando Ele vê um homem cheio da vontade de conhecer mais Ele. Nós vemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, homens e mulheres que tiveram um compromisso tão profundo com Deus, que fizeram coisas que até nós, que somos cristãos e sabemos que a palavra de Deus é verdade, às vezes nós ficamos assim, meu Deus, como é que esse cara fez isso? Porque Deus se agradou desse homem. E como o apóstolo Paulo disse aqui no livro de Atos, Deus viu um homem que agradou ele a tal ponto que ele falou essa frase tão bonita: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Essa expressão, conforme o meu coração, só é referenciada em 2 momentos na Bíblia. E todos esses momentos fala de Davi. Davi foi um dos homens que mais agradou a Deus porque ele tinha um coração que Deus conseguia entrar. Não adianta, meu irmão, vir o maior pregador do mundo ou o maior missionário do mundo e subir aqui e pregar para você se você estiver com o seu coração fechado. Deus não é Deus como os deuses do mundo que forçam, arrombam o seu coração. Ele não vai invadir a sua vida se você não deixar. Se você não convidar Ele para fazer isso. E Davi, você vai ver que Davi fazia isso diariamente, todos os momentos. Foi por isso que Deus achou esse menino perdido no meio do mato e viu que ele era um homem segundo o seu coração. Enquanto nós estávamos louvando aqui, Deus trouxe para mim uma lembrança de mais ou menos uns 2 anos atrás. Nesse período eu estava trabalhando à noite, eu trabalhava 12 horas à noite, trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. E nós estávamos passando por um problema de água em casa e eu tive que chegar em algumas vezes e tomar um café e entrar num poço de água que tem no fundo da minha chácara e limpar.
para não faltar água. Esse poço tem 14,5 metros de fundura. E eu tinha que escalar os tubos, descer, encher o balde de lama, subir e puxar ele numa manilha e derramar. Isso durante algumas horas, para não poder faltar água. E numa dessas vezes, confesso, estava muito triste. E eu olhei para o céu. Não sei se você já ficou a 14,5 metros de fundura, num buraco. Você só olha aquela claridadezinha lá em cima. E eu comecei a chorar. E eu me lembrei que Deus estava olhando para mim. Eu falei, Senhor, não me importa, não me importa. Ninguém está me vendo aqui nesse buraco. Mas o Senhor está me vendo. E aí eu comecei a cantar aquele louvor, que foi o segundo louvor aqui. E eu comecei a pedir a Deus forças. E Ele me deu forças. Talvez você entrou hoje aqui essa noite sem forças. Para adorar, para abrir o seu coração. Mas olha, não importa o que você está passando. Ele tem forças suficientes para te levantar. Tem forças suficientes para pegar onde você está, colocar você de pé e honrar você. Porque Deus não faz o serviço pela metade. Ele pega o homem, coloca de pé e o exalta. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. E eu acredito que você tem buscado e se humilhado diante desse Deus. Só Ele pode exaltar o homem. Só Ele. Porque só Ele conhece o seu coração. Então Davi aqui foi referenciado pelo apóstolo Paulo como um homem que era segundo o coração de Deus. E nós vamos ver a história desse jovem. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13. E você vai ver que jovem que foi Davi. Eu desafio você, jovem, que hoje está escutando essa mensagem, a olhar para Deus como Davi olhava. Eu desafio você a encarar Deus como Davi encarava. Você vai ver, jovem, o que Deus pode fazer na vida de um jovem. Você vai ver como Deus, Ele é maravilhoso, em qualquer idade. Desde o menorzinho até o maior. Deus não vai restringir o seu poder, nem a sua mão, para cuidar daqueles que Ele ama. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Até aqui. Aqui começa, acredito que os irmãos conhecem essa história do livro de Samuel. Começa a história dos reis de Israel. E o primeiro rei foi Saul. Deus não queria dar um rei para Israel, porque Deus era suficiente para eles. Mas eles não olhavam assim. E aí Deus, contra a sua vontade, mesmo assim, colocou a Saul. Saul era um homem alto, bonito. A Bíblia diz que ele era o mais bonito de Israel. Era um homem valoroso. E Deus sabia que o coração do povo era voltado para isso, para a aparência. E aí Deus colocou a Saul. Mas Saul começou bem, e aí começou a se atrapalhar. Ele não era um homem segundo o coração de Deus. E aí ele começou a levar o povo de Israel a pecar contra Deus. Como líder, ele não era referência. E Deus começou a dar uma oportunidade, 2, 3. Depois Deus se cansou.
E Samuel, aqui na história, o profeta, um homem de Deus, gostava muito de Saul. Tinha Saul como um filho. E procurava insistir com Deus. Senhor, dá mais uma oportunidade. Senhor, não olha isso, não olha aquilo. E Deus falou, ó Samuel, para que eu já estou cansado. Ele já não serve mais. E eu já vou dizer de antemão que eu já estou vendo outro rei. E esse sim será um homem segundo o meu coração. Eu quero que você entenda, meu irmão, que quando Deus trouxe você para cá, não somente hoje, mas desde que você entregou sua vida, Ele tinha um chamado para você. Não foi à toa que Ele te chamou. Eu costumo classificar ou dizer que existem 3 grupos dentro dessa esfera do chamado de Deus. O primeiro grupo é aqueles que não foram chamados. Esses mais de 8 bilhões de pessoas que estão no mundo hoje, a grande maioria não foi chamado por Deus. Mas não porque Deus não quisesse alcançá-los, mas porque eles não querem servir a Deus. Eles não abriram as portas para Deus. Eles não querem mudar as suas vidas. E Deus sabe que não pode contar com eles. Então, Deus não fez um pacto com ele. O segundo grupo é aqueles que nós estamos fazendo parte, que é o grupo que foi chamado, que está na igreja, que ouviu, que abriu o coração para Deus, mas Deus não quer parar por aí. Porque os chamados, eles têm um problema. Eles querem fazer uma parceria com Deus. Eles querem fazer um acordo. Deus, o Senhor entra com uma parte e eu entro com outra. Eles não querem entregar totalmente a vida a Deus, totalmente a sua confiança. Eles querem que seja do jeito deles. Deus auxilia, mas que seja, eles também participem. Quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus nunca fez e nunca fará acordo com homem nenhum. Deus não chamou homem nenhum para ser sócio dele. A vontade de Deus, ela tem que ser soberana sobre a nossa vida. Ou Ele é Deus, ou Ele não é Deus. Não existe outro meio de a gente encarar o Deus da Bíblia. Não existe. Ou Ele é Deus em tudo, ou Ele não é Deus. Ele não fica mendigando favores. Ele não precisa de mim, nem precisa de você. Nós precisamos dele. Então, ou nós nos rendemos a ele, ou ele não vai fazer a vontade dele. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo são aqueles que foram chamados, mas foram escolhidos. Esse grupo, ele tem uma diferença muito grande. Quando ele recebeu o chamado, ele já abriu logo de vez o coração. E Deus entrou no coração dele e esquadrinhou o coração e viu que poderia fazer grandes coisas, e eles permitiram. Se você não falar para Deus, Deus, entra no meu coração e faz o que o Senhor quiser, Ele não vai fazer. Enquanto você não deixar Deus agir como Ele gosta de agir, Ele não vai fazer. É por isso que nós vemos tantas pessoas dentro da igreja fracas, com problemas, com pecados. Vivem um dia feliz na presença de Deus, no outro dia vive triste. A Bíblia não mostra isso. Homens que nem Paulo, Silas, os apóstolos, Davi, tantos homens, passaram a vida, e a vida deles não foi uma maravilha, não foi só sucesso, como muitos pregam. A vida deles tiveram tormentos, mas eles nunca desanimaram. Sabe por quê? Porque eles foram escolhidos. Porque Deus, quando olhou para eles, viu que podia contar com eles. E aí Deus fez de tudo para com eles. Davi não foi um jovem especial. Davi não era um excepcional. Davi não nasceu com uma estrela em cima da sua cabeça. Mas Davi, todos os dias, saía para se encontrar com Deus. E para deixar Deus ser Deus na vida dele. Ninguém sabia onde estava Davi, só Deus. Até o pai de Davi, Jessé, nem fazia conta dele. Mas Deus não. Deus olhava para ele e falava, não, você é especial. Você nem sabe o que eu vou fazer para você, Davi. E você vai ver como esse jovem fez coisas
tão maravilhosas na presença de Deus. Quando começou o chamado de Davi? Não foi quando ele foi ungido. O chamado de Davi começou antes. Abra um pouquinho mais para frente no capítulo 17, versículo 33 a 37. Davi aqui conta para Saul quem ele era. Eu já mandei muitos currículos e acredito que muitos irmãos aqui já mandaram. Quando a gente faz um currículo e a gente leva numa empresa, nós olhamos quando nós somos chamados, conversamos com a pessoa e ela vai ali olhando e perguntando: "Pô, você é casado? Beleza, né? Oh, você tem experiência nisso? Oh, fez curso? Não, legal." Quando Davi foi conversar com Saul aqui, Davi levou o currículo dele. Porque Saul não sabia quem era Davi, apesar que Davi já estava mostrando as suas virtudes. Mas Saul precisava conhecer quem era Davi, que Deus conhecia. Porque Saul, ele tinha um problema de cegueira, como muitos hoje têm. Eles enxergam aquilo que está diante dos olhos. Esse é o mal mais crônico da nossa vista. Enxergar somente aquilo que está na nossa frente. Às vezes você passa por uma pessoa e você olha e fala: não tem valor nenhum. Mas Deus está olhando e está dizendo: você não sabe, porque eu vou pegar esse homem e vou levar ele aos quatro cantos dessa terra, e ele irá levar a minha palavra, e ele irá transformar muitas vidas. Nunca pense que Deus olha como os homens olham, porque você leu que Deus olha no profundo do nosso coração. E Ele espera extrair de lá do profundo do nosso coração as respostas. Leia comigo o capítulo 17, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão à barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Quando aquele menininho ruivo chegou lá na frente de Saul e falou: mas ninguém vai enfrentar esse cara? Ninguém? Ah, não, eu vou me propor, vou me alistar. Saul olhou para ele e falou assim: não, Davi, não dá. Por mais fé que a gente tenha, Davi, é muito pouco ainda para poder você enfrentar aquele cara. O primeiro brinquedinho de Golias foi uma espada. E a brincadeirinha que ele mais gostava de fazer era matar os outros. Você, Davi, o que é que você faz da vida? Jogando pedra, dando umas pauladas aí nos bichinhos aí, protegendo aquelas ovelhas que não faz mal a ninguém. O que é que você acha que dá para enfrentar? Ele falou: pera aí que eu vou pegar o meu currículo. Chegou para Saul e falou: olha aqui o que eu fiz, olha a minha experiência. Um dia me apareceu um leão. Eu estava lá sentado embaixo da árvore, conversando com Deus, brincando. O leão veio com brincadeira, pegou uma ovelhinha minha. Eu falei: não vai fazer churrasco hoje não. Taquei a mão no pescoço dele, mandei embora. Veio um urso também, com a mesma conversa, botei para correr. E quando eles não queriam me enfrentar,
tirar satisfação, eu furava o bucho dele. Eu pegava e cortava ele no meio. Você acha que eu fazia isso com eles, não vou fazer isso com esse grandão? Só porque ele é guerreiro desde pequenininho? Ele não sabe quem é o meu Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não conhece o seu Deus ainda. Você só vai conhecer o seu Deus quando você se entregar totalmente. Aí você vai olhar para as grandes barreiras que existem na vida e você vai falar: vou continuar. Nada vai me parar. Sabe por quê? Porque quando o homem e a mulher de Deus encara e consegue enxergar quem é Deus, nada pode meter medo nele. Isso não é uma mensagem positivista, que você fica lá na frente de Golias: vou te matar, 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 e ele cai. Não é isso. É saber que existe um Deus que está com você, te conduzindo, e ele nunca vai te deixar sozinho. O que você veio fazer hoje aqui? Por que você foi chamado? Você já perguntou isso para Deus? Quando você saiu hoje da sua casa para vir à igreja, você perguntou para Deus: Deus, o que eu vou fazer lá? Eu vou me encontrar com os irmãos? Vou ouvir um louvor? Vou ouvir a palavra? Ou eu vou saber o que Deus quer para a minha vida? Porque a palavra de Deus, ela é a direção para as nossas vidas. Se você não tomar isso como uma regra para você, você nunca vai experimentar o que Deus quer. Talvez você esteja com sonhos. Eu vou virar um médico, um empresário, vou virar um doutor, vou virar um engenheiro, vou fazer uma faculdade. Mas você perguntou para Deus se é isso que Ele quer? Nosso problema, escute o que eu vou te dizer. As pedras que fazem nós cairmos no nosso percurso, somos nós que colocamos. E você pode ter certeza que a maioria delas só estão no nosso caminho porque nós não perguntamos para Deus: é isso que o Senhor quer que eu faça? Quando nós tivermos essa ousadia e essa confiança de ouvir o que Deus quer dizer e executar aquilo na nossa vida, nós seremos felizes. Nós viveremos de glória em glória. Isso é viver de glória em glória. Não é você comprar um carro todo mês, mas é você, todos os dias, ser renovado por Deus. Vem o problema, você vence. Vem a alegria, você vence. Você está bem, você está com Deus. Vem a dificuldade, você está com Deus. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não é as nossas decisões. A minha decisão, às vezes, não pode ser a decisão de Deus. Você sabe por que muitas pessoas sofrem dentro do seu casamento? Porque não consultou a Deus. Porque não falou: Senhor, é aquilo? Porque nós temos a mania, né? Olhamos, o irmão está na igreja, está olhando, está solteiro, buscando em Deus. Daqui a pouco ele olha uma menininha. Glória a Deus. Mais uma ovelha que chegou para o rebanho. Começa a orar a Deus: Deus, eu quero ela. Deus, eu quero ela. Deus, eu quero ela. Né? E aí o que acontece? Deus vai dar para você ela. E aí passa 1 mês, 2 meses. No 3º mês você começa a orar: Deus, leva ela. Deus, leva ela. Porque não foi ela que Deus escolheu para você. Mas como é que eu vou saber? Será que tem como eu saber? Tem. O nosso Deus, Ele continua falando. Talvez você não acredite, mas o mesmo Deus que foi o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será eternamente. Se Ele falou com o menino embaixo do pé de árvore, Ele vai falar com você também. Se você acreditar, você pode ter certeza que Ele vai falar para você tudo, tudo. Porque às vezes a gente só consulta a Deus nas coisas extraordinárias e impossíveis. Deus, isso eu não consigo fazer, me ajuda. E aquilo que você consegue fazer, você consulta a Deus também? Às vezes a gente vai tomar uma decisão simples, mas ela lá na frente vai acarretar problemas. Às vezes você vai comprar uma coisa, e isso acontece muito na vida das pessoas que são desenfreadas, que são consumistas. A pessoa vai lá: eu vou comprar isso daqui.
compra. Aí lá na frente não consegue mais dormir. Não consegue ter mais paz. E aí, para pagar aquela dívida, começa a trabalhar mais, começa a ter menos tempo para Deus, e aí onde começa a ruína. Aí onde o diabo olha e fala, pronto, ele está sozinho nessa história. E aí começa a minar. Aí você fica triste. Você não tem mais força para vir para a igreja. Aí você não consegue mais levantar de manhã e buscar a Deus. E aí você vai esfriando. Você vai esfriando. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Quando eu decidi tomar as minhas decisões baseadas naquilo que Deus queria, eu comecei a ser feliz. Não tenho dinheiro, mas sou feliz. Porque o dinheiro não vai me trazer felicidade. Ele pode me auxiliar em algumas coisas, mas ele não vai me trazer a felicidade que Deus vai. Sabe por quê? Porque uma hora o dinheiro acaba. Deus não vai acabar. Uma hora você pode passar o cartão e a conta ir lá dar aquela mensagenzinha maligna. Saldo indisponível. Mas Deus não, meu irmão. Toda vez que você chegar a Deus, Ele vai estar lá. Davi estava lá no meio do mato, sentadinho. Eu até consigo ver Davi. Levantava de manhã, pegava o cajado, pegava a harpa, não pegava a Bíblia, porque ele não tinha Bíblia, e ia lá. Sentava lá embaixo. E aí começava o culto. E eu até falei lá hoje de manhã na igreja. Eu acredito, porque você sabe que cabeça de palhaço imagina muita coisa. Eu acredito que Davi pregava para as ovelhas. Eu acredito que Davi ficava, você tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Eu acredito que nenhuma se arrependeu. Eu me lembrei de um testemunho do pastor José Irion, um dos grandes missionários desses últimos séculos. Ele, quando estava se preparando para ser enviado, ele lá no Rio Grande do Sul, pregava para as melancias. Ele juntava um monte de melancia e colocava em volta dele e começava a treinar, e começava a pregar. E ele falou que a melancia é dura de coração. Nenhuma nunca se arrependeu. Davi também tinha esse intuito. É por isso que Deus olhava para Davi com tanto amor. Se você ler a história de Davi, você vai ver que ele foi um homem falho, que ele pecou. Mas Deus nunca se afastou dele. Uma das histórias mais marcantes de Davi foi quando ele perdeu o seu filho, o filho do pecado. Ele estava ali buscando a Deus, contristado, arrependido, e Deus falou, eu vou tirar o seu filho. E Deus tirou. Se fosse outro homem, se fosse um homem que não fosse segundo o coração de Deus, teria virado as costas para o Senhor. Às vezes nós perdemos pequenas coisas e já olhamos para trás. Davi se levantou, colocou roupas novas, ungiu a sua cabeça e foi adorar a Deus. Davi aprendeu a ser um adorador antes de ser ungido. Porque você não precisa de ter óleo na sua cabeça para adorar a Deus. Você não precisa ser ungido ou ter um ministério na casa de Deus para ter um compromisso profundo com Ele. Você só precisa amá-lo de todo o teu coração. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Davi chegou para Saul e falou, Saul, eu não tenho como duvidar desse Deus. Porque se eu peguei um leão na mão e matei, fiz isso com um urso também, você acha que Deus vai me abandonar agora? Você sabe o fim dessa história? Deus abandonou Davi. Davi não conseguiu derrubar aquele gigante. Davi foi um vencedor do início ao fim. Só que Deus não queria somente isso de Davi. Davi estava se preparando aqui para ser um rei. Mas Davi não sabia. Você não sabe o que Deus quer da sua vida, meu irmão. Talvez você fale, acho que Deus não quer nada de mim. Há uns 2 meses atrás eu falei isso para Deus. Eu acho que o Senhor não quer mais nada comigo. E Ele falou, não, eu quero. Se você quiser, eu quero. Se você estiver disposto, eu estou disposto a fazer o que você não imagina.
Eu jamais imaginei que ia estar pregando novamente aqui para os irmãos. E Deus fez isso. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Não porque eu seja melhor do que ninguém que está aqui, mas é porque Ele é fiel. E Ele cumpre a palavra dEle. Amém? Glória a Deus. Quando Saul viu essa determinação na vida de Davi, ele ficou até com medo. Só que antes, nós vemos um fato interessante. Um capítulo atrás, no capítulo 16, nós vemos como Davi era enxergado pela sociedade e pela sua própria família. Eu acredito que aqui existem pessoas que gostariam de ser enxergados diferente pelos seus familiares. Às vezes, nós temos uma necessidade de ver e ser lembrado pelas pessoas. Eu acredito que existem filhos e filhas aqui que gostariam que os seus pais elogiassem mais. Que visse aquilo que eles são de verdade, não aquilo que muitas vezes eles aparentam. Davi também tinha esse problema. Davi, por mais que se esforçasse, Davi não conseguia mostrar para o pai dele quem ele era. Porque o pai dele enxergava aquilo que estava diante dos olhos. Só que Davi não desanimou. Davi não entrou em depressão. Davi foi buscar a Deus. Você quer ser enxergado? Busque a Deus. E aí você vai ver que quando você atingir e Deus te mostrar aquilo que Ele quer na sua vida, nenhuma opinião mais importa. Nada. Ninguém mais vai falar, você é feio, é bonito. Porque para Deus, isso não importa. E você vai começar a ver por que Deus te chamou. Se você está aqui, é porque Ele quer algo a mais da sua vida. Leia comigo, capítulo 16, aqui do livro de Samuel, 1 Samuel, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que o pai de Davi falou? Acabou. Não tem mais ninguém. Só que Deus deve ter dado um cascudo nele. Quando Samuel chegou lá, e entenda uma coisa, o contexto aqui da história do povo de Israel, o profeta
era um dos homens mais temidos. Porque quando um profeta era enviado a uma cidade, a uma casa, geralmente, na maioria das vezes, ele ia para repreender. E quando ele repreendia, a coisa ficava feia. Então, quando os anciões da cidade viram Samuel chegando, eles falaram: nossa, estamos lascados. Porque Samuel não costuma vir. Samuel não era aqueles profetas fanfarrão que ficava batendo perna para poder comer na casa dos outros. Samuel só ia quando Deus mandava. E Samuel entrou, porque aqui Deus havia rejeitado a Saul e havia dito a Samuel: Samuel, pega o vaso, pega um sacrifício e vai até a casa de Jessé, que eu vou ungir lá o meu rei. Só que Samuel ficou com medo, porque falou: se Saul ficar sabendo dessa história, ele pode querer vir até me matar. Porque Saul, aqui nesse contexto aqui, já estava meio bereta, já estava meio doido, porque já estava ficando alucinado, porque já não sabia mais o que fazer para agradar a Deus. Apesar que ele não queria mesmo agradar a Deus, né? Essa é a verdade. Então, quando Samuel foi até a cidade, procurou a casa de Jessé, Jessé recebeu ele e falou assim: você está vindo em paz? Falou: sim. Eu quero ungir um dos seus filhos a rei. Ele deve ter tomado aquele susto. E ele falou: poxa, já sei. É o grandão lá, é o fortão, é o bombadão lá. Deve ser o cara lá que sempre tem aqueles filhos preferidos, né? Os pais, eu costumo me policiar nisso, eu sou sincero. Eu procuro sempre pensar nisso. Para mim, todos são iguais. O que nem diz o ditado. Lá em casa, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, para mim, lá não tem muita diferença. Mas existe, infelizmente, pais e mães que têm os seus escolhidinhos ali no meio da família, né? E sempre são aqueles mais destacados, aqueles que são mais... que têm uma presença mais bonita. E aí Jessé falou: não, eu já sei, eu tenho um aqui que tá pronto, Deus não precisa nem falar. Já sei até quem é. É o camarada. Colocou ele. Aí Samuel olhou e falou: não é esse não, Deus não falou nada, passa para frente. Chamou o segundo. Não, passa. Terceiro, passa. Parecendo aquela história do pica-pau, né? Da bruxa com a vassoura. Lá vamos nós. E foi passando. Passou os 7. Quando Samuel olhou e falou assim: não tem mais nenhum aqui? Está tudo aqui, não tem mais nenhum e Deus não escolheu? Será que Deus se enganou? Eu quero perguntar uma coisa para você, meu irmão, antes da gente continuar. Será que Deus se enganou quando Ele te chamou? Será que Deus, Ele não viu direito? Tenho certeza que não. Deus não é homem. Ele não é homem para se enganar. Quando Ele olhou para você, Ele sabia que você podia chegar onde Ele quer. Mas não depende somente dele. Só depende de você. Quando Jessé passou todo mundo, eu até posso ver a cena, um olhando para a cara do outro falando: e agora? Agora lascou, porque não tem mais nenhum. Aí Samuel apertou, né? Samuel, homem de Deus, um homem que ouve a voz de Deus, falou assim: não, Deus não ia me enganar. Tem mais um, não tem? Ah, tem. Puxa, havia esquecido. Tanto problema na vida, a gente esquece até dos filhos. Tem um menorzinho que está perdido lá no meio do mato. Ele nem está vivo. Ele não é nem parecido com a gente. Porque você sabe que o judeu, ele tem uma aparência meio morena, meio chegado para o nordestino, né? Uma feição assim. E aqui a Bíblia diz que Davi era ruivo. Ele falou: olha, não quero nem apresentar ele como filho, porque ele é meio estranho. Mas é filho, vou chamar. Quando Davi entrou na casa, eu acho que quando Davi ouviu, né, um dos irmãos foram lá chamar ele no meio do mato, falou: Davi, vai para casa, o pai está chamando. Quando ele chegou em casa, falou: puxa, eu fiz alguma coisa errada, vou apanhar agora de novo. Sempre salvo para o menorzinho. Quando Davi entrou na casa, que viu aquela cena, os 7 irmãos reunidos, o pai com a cara feia e Samuel com aquela cara de interrogação, ele falou: é pior do que eu imaginava.
Porque além dos irmãos, do pai, ainda tem um profeta, estou lascado, não tem jeito. Daqui para frente, se Jessé fosse pai de José, tinha vendido ele com o maior prazer e ainda tinha pegado o dinheiro. Sorte de Davi que não era filho, que não era o contexto, já tinha passado aquela história. Porque se fosse, Jessé já tinha vendido e não tinha pedido nem um troco. Quando Davi entrou, Deus não deixou ninguém abrir a boca. Deus olhou para ele e falou: é ele. Olha para ele. É o rei. É ele que eu quero. É ele que está aqui. Davi deve ter tomado um susto. Samuel, aquele velhinho, deve ter encostado nele e falado: vem aqui, filho, abaixa aqui. Vou derramar o óleo do Senhor sobre a sua vida. E a Bíblia diz que dali para frente, ele foi cheio do Espírito Santo. O primeiro passo para nós alcançarmos o chamado de Deus é sermos cheios do seu Espírito. E isso não vai depender do óleo que vão derramar na sua cabeça. Isso vai depender de você, da sua busca, do seu compromisso com Ele. O óleo que é derramado todos os dias quando você fecha os seus olhos dentro do seu quarto. É isso que você precisa. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Daqui para frente, Davi se tornou um dos grandes músicos de Israel. Davi foi o maior músico de toda a Bíblia. Escreveu mais de 70 salmos. E eu não conheço outro, mas na Bíblia foi o único homem que eu vi que tocava um instrumento e expulsava um demônio. Você acha, meu irmão, minha irmã, você que toca aqui, você que vem adorar o Senhor aqui, você acha que isso é possível acontecer nos dias de hoje? É? Então busque a Deus. Porque Ele fez na vida de Davi, Ele vai fazer na sua vida também. Não depende, meu irmão, não depende do que você vê. A imagem que Deus tem de você não é aquela imagem que você vê todo dia no espelho, quando você vai pentear a sua cara amassada. Vai colocar o seu cabelinho, gel, para poder sair para o trabalho. Não é essa. Deus olha dentro do seu coração. E Ele quer uma resposta todos os dias de você. Eu posso dizer que eu vejo aqui muitos missionários, muitos profetas, muitos adoradores, muitos pastores, muitos evangelistas. Não foi à toa. Deus não chamou você para ficar sentado. Deus não quer somente isso para você, a não ser que você queira fazer parte do segundo grupo e ser somente chamado. Que esses já estão acomodados, já fazem até um número na cadeira para não perder o seu assento. Os adoradores não, meu irmão. Aqueles que são escolhidos, eles não param. Eles querem saber: Deus, o que o Senhor quer hoje de mim? E você vai ver que muitas vezes o rumo que nós tomamos para a nossa vida não é aquilo que Deus quer. Só que nós temos que ter coragem para negar a nossa vida. Aquele que não se negar não será digno de ser chamado filho de Deus. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, com toda certeza no meu coração, que se você colocar em prática, se você a partir de hoje, todos os dias, em todos os momentos que você se lembrar de Deus, você falar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele vai te responder. E você vai ver que coisas maiores Deus tem orquestrado e organizado para te mostrar. Faça isso, meu irmão, todos os dias. Não marque o encontro com Deus somente nas nossas reuniões aqui. Isso é religiosidade. Deus não precisa de religiosos. Senão Ele tinha ficado com aqueles lá em Israel. Deus precisa de homens e mulheres que eu adoro, em espírito e em verdade. Para encerrar, eu quero contar um testemunho. Algo que eu tenho certeza, meu irmão, que vai tocar a sua vida. É um testemunho verdadeiro que esse pastor que eu havia citado no começo, o pastor Josué Irion, disse. Ele disse que
Uma jovem estava na igreja, muito pequenininha, e ela recebeu um chamado de Deus. E ela falou para Deus: eu vou me entregar totalmente ao Senhor. E o tempo foi passando, e um dia ela olhou para um rapaz na igreja, e se apaixonou por ele. E ela falou: eu vou casar. E quando eu tiver casado, eu e meu esposo teremos mais força para fazer a vontade de Deus. E aí nós iremos dar vazão a esse ministério. Mas o tempo foi passando e chegaram-se os filhos. Os filhos cresceram. E ela falou: quando meus filhos estiverem grandes, eu vou embora. Eu vou entregar minha vida totalmente a Cristo e vou servi-lo. Chegaram os netos. E aí foi passando o tempo. E ela falou: eu vou auxiliar os meus filhos na educação para os meus netos crescerem. Quando eles estiverem prontos, eu vou embora. E o tempo foi passando. Isso se passaram 65 anos da vida dela. E um dia ela estava lá na Argentina, na capital, em Buenos Aires. E ela já estava cansada. Já estava frustrada com a vida cristã que ela tinha. E aí naquela rua onde ela morava, estava passando um homem de Deus, e o Senhor, o Espírito de Deus, tocou no coração dele e falou assim: você vai atravessar a rua para o outro lado, para outra calçada. Quando você chegar lá, você vai bater na porta de uma casa. E quando aquela porta abrir, você não vai deixar ninguém falar nada. Você vai dizer aquilo que eu vou colocar no teu coração. E esse homem ouviu a voz do Senhor, atravessou a calçada e foi até a casa daquela senhora. E ele bateu na porta. E aquela mulher abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ele olhou para ela e disse assim: assim diz o Senhor: desde a sua pequenice eu tenho te visto. E tenho te chamado para fazer grandes coisas. Mas você tem me negado, você tem me negligenciado. E passou-se a vida toda, e você nunca se entregou totalmente a mim. Por sua culpa, milhares de argentinos foram ao inferno. Porque você não foi até eles dizer que eu amava eles. O seu tempo se esgotou. Ele virou as costas. Quando ela fechou a porta, ela caiu e morreu. Não espere chegar o último dia da sua vida para você dizer para Deus: eu quero ouvir o seu chamado, Senhor. Porque pode ser muito tarde. Nós não sabemos o que vai nos encontrar daqui para frente. Amanhã nós podemos estar numa cadeira de roda. Amanhã nós podemos estar numa cama, numa UTI. Amanhã nós podemos estar mortos. E hoje, esse chamado aqui é para hoje. Deus não quer saber da sua decisão, nem quer que você chegue em casa e vá lá na sua agenda e se programe para servir a Deus. Deus quer saber se hoje você está disposto. Ele quer saber se hoje você quer servir a Ele. Porque se você quiser, você vai ficar ao lado de Davi. Porque Deus só quer homens segundo o seu coração. Por isso que Ele olha em toda a terra e busca quem o adora. Porque Ele encontra dificuldade de encontrar homens e mulheres dispostos a abrirem os seus corações. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Talvez seja um chamado e você precisa ouvir o que Deus quer da sua vida para você se entregar. E aí você terá forças para caminhar até o fim. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Para encerrar, o último versículo. Mateus, capítulo 20. Glórias a Ti, Senhor. Eu quero Te servir, meu Pai. Quero adorar ao Senhor, meu Deus, enquanto eu tenho fôlego. Glórias a Ti, meu Deus. Mateus capítulo 20, versículo 16, diz assim: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você quer ser escolhido de Deus, meu irmão? Convido você a se levantar. Você quer mesmo ser escolhido de Deus? É isso que você quer?
Ou você quer continuar vindo à igreja todos os domingos e ouvir alguém que vem aqui e fala: você precisa mudar? Se você quiser, eu vou orar por você. Eu tenho certeza que o Senhor vai te encher. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai se apoderar da sua vida. Eu tenho certeza que você nunca mais olhará o mundo como você tem olhado.